Demétrio Xavier. Por que tu escolhesse ciências sociais? Pois é. Tu sabes que reencontrei agora recentemente um amigo muito querido, que hoje é professor de História, que é o Ademar Lourenço Júnior. O Ademar, a gente era daqueles amigos inseparáveis, sabe? Eu sempre gostei disso, de ter um amigo que é daquele momento, é de todos os papos, todas as confidências, enfim. E esse cara, no segundo grau, a gente teve uma época que quase todos os dias, no terceiro ano, se perguntava: e aí, tia, vamos para História ou para Ciências Sociais? Vamos para História ou para Ciências Sociais? Até um dia que eu me lembro perfeitamente que ele disse: eu vou para História. Eu disse: eu vou para Ciências Sociais. Porque eu tinha... Primeiro, um exemplo muito interessante, dentro do aplicação, se dava uma dimensão ao discurso das ciências humanas, existia uma disciplina chamada Estudos do Homem, eu comecei a me interessar muito por aquilo, era muito mais do que as disciplinas que eram lixo da ditadura dedicadas a esse tipo de coisa, como a SPB, Moral e Cívica, era muito mais do que isso, era uma iniciativa de um colégio laboratório e emancipador, como foi, e acredito que ainda seja, a aplicação. Ao mesmo tempo, meu irmão, Guilherme Sobrinho, sociólogo, tinha entrado 2 anos antes e eu tinha uma noção do que era ciências sociais, tinha um interesse, conversava muito com ele a respeito, hoje sociólogo da FEE, né? Fundamental, tanto os sociólogos da FEE quanto a própria FEE, lá está o Guilherme desenvolvendo seu trabalho há muitos anos ali dentro. Então eu tinha essa noção do que eram as ciências sociais. Enfim, fui por ali, mas te confesso uma coisa. Não pensei, nem quando eu era novinho, quando estava com 17 anos entrando na faculdade, em ser profissional dessa área, em militar nessa área. Eu queria a minha formação nas ciências sociais. Chegaste a te encantar com o Fernando Henrique Cardoso, sociólogo? Olha, eu gosto muito do capitalismo e escravidão no Brasil meridional. Mesmo que tenha umas coisas que a gente diga, sei lá, mas o tempo passa para todas as obras. Mas eu me encantei, de fato... E ainda bem, porque afinal de contas, se o cara depois diz que se arrepende de ter escrito, eu não quero me arrepender de ter lido. Mas o fato é que eu me encantei muito mais com a antropologia. E não sou alguém que entenda, que conheça ou que tenha trabalhado na área, mas não gosto muito de usar essas palavras de moda, mas essa é a palavra certa. Acho que arrecadei, apreendi um olhar da antropologia. E acho que ele me serve na vida e que ele me serve muito no canto sul da Terra. Tu levaste 10 anos para fazer esse curso. O curso tem o quê? 4 anos, né, normalmente? 4. Eu ia abandonando, eu entrava em conflito. Será que... Porque esse amigo que eu te referi há pouco, e um outro cara, amigo de infância também, para mim eram modelos de intelectual. E são mesmo, daquele cara cuja vocação é ser intelectual. Eles adoravam a leitura, a discussão, a escrita e sacrificavam o tempo deles a isso, sacrificavam outras atividades, outras curtições. E eu dizia, se eu não for fazer que nem esses caras, eu vou ser um desonesto, eu vou ser um dublê de sociólogo, de cientista social. Então eu me conflituava todo, bem adolescentão, e abandonava no meio aqueles semestres. Tem um currículo cheio de né? Até o momento que eu digo, não, vamos retomar, vamos terminar isso aqui, já madurinho, de 23 anos, sei lá, agora me perdi um pouco, mas 25 anos por aí, fui lá e terminei o curso. Mas aproveitei muita coisa, inclusive disso, desse tempo prolongado, que é o fato de tu teres, por exemplo, a disciplina de História do Rio Grande do Sul, com mais de um professor, e ver um ponto de vista completamente diferente, né? E ver métodos e ver de onde é que o cara está partindo para explicar uma mesmíssima coisa, assim na teoria do conhecimento. Enfim, as cadeiras repetidas são... Olha, a gurizada que está ouvindo, não tente isso em casa, né? Faz o que eu digo, não faz o que eu faço, mas é uma grande experiência repetir cadeira por causa disso. E tem cadeira de política nesse Sem curso, dúvida. tá? Quer dizer, tu pegaste o começo da redemocratização. Como é que foi isso? Isso foi muito interessante. Eu acho que o IFCH, as Filosofias e Ciências Humanas na Universidade Federal, tinha muito claro um ponto de vista de esquerda, digamos assim, mas depois de ter lutado muito tempo, por exemplo, tem um professor muito querido que contava que submetia, como todo mundo, os currículos à censura da ditadura, e quando ele queria como ele queria, não abria mão de dar o método dialético histórico, ou o materialismo dialético, enfim, ele sabia que se ele escrevesse isso, os caras passavam a régua e chamavam ele.
que é isso aqui? Tu sabe que não pode dar isso. Então ele lembrou de uma expressão do Althusser a partir de uma frase do Lenin que dizia método progressivo-regressivo, porque o Lenin disse que a revolução se faz com 2 passos para frente e 1 para trás. Então o Althusser disse método progressivo-regressivo. Ele botava isso todos os semestres e ninguém se ligava e ele dava aula direto, louco de medo que tivesse infiltrado na aula, que às vezes tinha, mas por sorte às vezes não entendiam também. E esse é o João Guilherme, falecido há pouco, que fazia esse tipo de malabarismo. Todo mundo fazia. Quando eu entrei na URGS, eu entrei em 84, entrei numa URGS que já podia ser o que queria ser, né? Podia se assumir, enfim. Só quem passou pelo sufoco no regime autoritário sabe que isso é uma coisa que não pode ser cogitada nem por um imbecil em nenhuma época da história. Vamos retornar à tua lista da La Passionaria? La Passionaria, música paraguaia. Hilarión Correa, eu também ficava encantado ouvindo isso. Ainda fico, também é dos discos da safra da Tia Giovanna. Pasionaria por paraguaya, mamopa y metandera saja, mejora y te guisero que no iba, murucuya temita cuña, oya y paco penderesa, piña pope con la caragüe, anderesa banemo moraba, y pega y te guise ya bebé. Será que cuando te betawi otivo iba mi tacuña ese llavero cupo y carero a ella huema murucuya ya he cruzado por 1000 caminos y nunca he visto la neizagua esa belleza anderecoba si en la topa iba murucuya. Toda lirio, todas las flores se sapera, el pero viva hoy agüesa, dera pepe pereje yapa, romoñe enero momorane, todo hari ay me allá, cada momento rojeto sewi, se taron patan burucuya.